SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, shalom, amada igreja, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero mais uma vez compartilhar da poderosa palavra de Deus que nos impulsiona a viver diferente de um modo em que nós estávamos acostumados, de um modo em que talvez muitos digam que estão certos, que está certo, mas agora conhecendo o Evangelho da paz, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do reino, o Evangelho precioso e o que Deus nos deixou, determinou para que caminhássemos, para que continuássemos, é algo tremendo e oportuno para esses dias. E eu quero compartilhar um texto que está em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos, quando no capítulo 5 começa aqui o Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças, que também estabelece em Lucas, mas nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 5, do versículo 14 ao 16. Uma continuidade em que, antecedente a isso, aqui fala sobre os discípulos do sal da terra, no versículo 13, mas no 14 fala assim, estabelecendo que os discípulos de Jesus seriam a luz do mundo, ou a luz do mundo. Diz assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontraram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Esta passagem nos impulsiona a entender algo tremendo do reino de Deus, que aqui no versículo 14 ele fala, vós sois a luz do mundo. O que ele está dizendo? Que nós somos maiores do que Deus, maiores do que Jesus, ou somos iluminados ao ponto de algumas pessoas caracterizarem quando fala sobre o Espiritismo que aquela pessoa é iluminada, aquela pessoa tem uma luz diferente. Não, amado. Quando nós somos esclarecidos pela palavra, a palavra nos revela que Jesus determina que nós fôssemos como luz do mundo, ou seja, parecidos com Ele. Ele é a verdadeira luz do mundo, Ele é o alfa e ômega, Ele é a paz que excede todo entendimento, Ele é amor, Ele é benignidade, Ele é consolo, Ele é confronto, Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é a água que purifica, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Mas Ele dá a liberdade para que eu e você entendamos que nós podemos ser parecidos com Ele, como Ele. No versículo 14 fala, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por quê, amados? Aqui ele está esclarecendo que quando nós, por mais que a luz, por menor que seja a luz, ou de dia, você vê um monte muito distante, mas se tem uma casa lá, amados, se existe uma casa, uma cidade edificada sobre um monte, você vai ver as construções, se tiver luz, seja de lampião ou uma pequena luz, você vai ver a distância a centenas de quilômetros. Então aqui ele está falando, não tem como esconder. Quando você reflete, quando você é como a luz de Deus aqui na terra, quando você é como a luz do mundo aqui, amados, nós entendemos que vai se destacar de alguma forma. E esta luz do mundo, ela influencia positivamente, mas ela agrega algo tremendo e poderoso do reino de Deus. E ela afronta aqueles que são como escribas e fariseus, aqueles que não querem ouvir a verdade ou não querem ser estabelecidos pela verdade. E aqui ele continua falando,
nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou seja, ou do velador em algumas versões. Eu não posso acender uma candeia, eu não posso acender esta candeia e colocá-la debaixo de uma estrutura, debaixo de uma organização, debaixo de uma bancada, ou seja, o que for, porque isto vai ofuscá-la, isso vai impedir que esta luz chegue às demais pessoas, ao recinto, ao local, à cidade, ao estado ou à nação. Por isso, nós como luz do mundo precisamos aparecer. De que forma aparecer? Pastor, você está falando que eu preciso me mostrar, me aparecer? Não, você precisa ser evidência aqui na terra. Você precisa ser diferente aqui na terra, para que as pessoas reconheçam que vós, discípulos de Jesus, discípulos do reino, precisam ser diferentes. Agora, o que é ser diferente e o que é aparecer? Naturalmente, pelas coisas que você exerce da palavra de Deus, pelas coisas que você já entendeu, daquilo que você já cresceu e já está caminhando para a glória de Deus, certamente aparecerão, surgirão coisas notáveis naqueles que são luz do mundo. Por quê? Porque são parecidos com Cristo e começam a refletir a imagem e semelhança de Cristo. Ou seja, onde você está, as coisas têm que ser diferentes. De que forma diferentes, pastor? Tem que ser boas, tem que ser agradáveis, tem que ser coisas que agreguem algo, que deixem um legado. Por quê? Porque toda vez que os discípulos compreendem a palavra, homens e mulheres que caminham com Jesus e entendem a palavra da verdade, elas precisam ser diferentes aqui na terra. E por isso, Deus, Jesus nos chama de luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, que alumia todos os que se encontram na casa, ou seja, debaixo não, sobre, estendido, amplitude, magnitude, crescimento, luz para todos que estão na casa, excelência para todos que fazem parte da sua família, ou daqueles que estão no teu convívio social, ou daqueles que também não te conhecem, você conversa com eles para falar sobre o Evangelho, conversa com eles para falar sobre o amor de Deus. Então essa luz do mundo, ela envolve pessoas, mas com uma intenção de trazer a paz, de trazer a alegria, de trazer o amor. Agora, necessariamente em algumas dessas conversas ou em algum momento em que essa luz do mundo reflete na casa, reflete onde você passa, reflete onde você está inserido, ela vai confrontar o que está em trevas, o que está vivendo na decadência de trevas. Então, amados, você tem que ficar preparado. A luz do mundo não é para que você seja uma estrela, né, que seja servido por todos. Não, você tem que servir também. Você precisa servir, porque aquele que não serve ou não veio para servir, todos nós temos um chamado, o chamado de servir, o chamado de ser luz do mundo, o chamado de ser discípulos parecidos com Cristo. Agora, quando eu e você não queremos ser conduzidos dessa forma, nós estamos num outro caminho. Caminhos tortuosos que me levam ao pecado e possivelmente à morte eterna. Agora, se eu estou inserido nisso, se eu sou realmente como luz do mundo, se eu sou colocado não debaixo, mas no velador, para que eu possa estender, ampliar toda esta luz de Deus que está em mim, que foi restaurada em mim, eu possa contribuir para uma sociedade que, no passar dos anos, se corrompe dia após dia. Então, eu e você precisamos entender que é possível viver algo diferente nesses dias, é possível viver a plenitude da glória de Deus, mas eu preciso realmente querer, eu preciso realmente estar desejando viver isso. E aqui no versículo 16, para concluirmos esta passagem, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai
que está nos céus. Olha que coisa tremenda. Aqui ele diz que a honra e a glória não é para nós. A honra e a glória não deve ser colocada em nós como evidência. A glória e a honra pertencem somente ao Senhor. Nós somos somente discípulos, vasos preciosos na mão de um Deus soberano que pode e é suficiente capaz de mudar a nossa história de vida. E quando ele fala, brilhe também a vossa luz diante dos homens, ele está falando que você tem que ser diferente. Você precisa necessariamente ser diferente. Porque se nós caminharmos da mesma forma que a maioria caminha, amados, a maioria das pessoas caminham, que evidência de que forma eu vou agregar esta luz diante dos homens para que o nome do Senhor seja exaltado. Se eu me corrompo, se eu xingo, se eu bato, se eu destruo a casa, não respeito a esposa, brigo com filhos, espanco coisas, faço coisas terríveis, como posso ser luz do mundo e que possa refletir aos homens para que o nome do Senhor seja exaltado? Amados, não há um único sequer que viva uma vida dissoluta, uma vida banal, uma vida corrompida, uma vida de pecado que possa ser luz do mundo, que possa ser evidência para os outros, por mais inteligente que ele seja. Isso é óbvio. Nós olhamos para um homem extremamente inteligente, para uma mulher, mas ele é um boca suja. Vamos criar um critério aqui, uns exemplos básicos. Ele é um boca suja, ele faz situações contrárias em todo o tempo, burla situações, faz coisas erradas em todo o tempo, mas ele é extremamente inteligente. É um dom que ele tem, é um valor que está agregado nele pelo conhecimento, pelo estudo, ele é inteligente. Esta mulher é inteligente. Mas como você vai procurá-lo, mesmo que ele tenha essa inteligência, para que ele te ensine, para que ele te dê uma direção? Você fica com o pé atrás, porque você olha para essa pessoa e fala, como ele é inteligente, mas a maneira que ele vive não expressa isso. A maneira que ele conduz a vida dele, como é que ele vai me dar uma direção? De que forma vai agregar algo para a minha vida nessa situação que eu estou vivendo? É por isso que a palavra de Deus fala que se somos luz do mundo, caracterizados à luz do mundo, somos diferentes. Se somos luz do mundo e brilha diante do homem, para que o nome de Deus seja exaltado, precisamos ter atitudes diferentes. Precisamos conduzir a nossa vida de forma diferente. As palavras que são entoadas ou são ministradas pela nossa boca precisam ser diferentes. Os nossos pensamentos, as nossas ações precisam necessariamente ser diferentes. Por isso, eu te convoco como cristão, como homem, como mulher de Deus, que busca a essência da palavra, que busca ser luz do mundo, que você literalmente seja para a glória dele, para que todo olho, todas as pessoas possam compreender que você tem algo que brilha em você, que é de Deus, que vem de Deus, que você tem dons de Deus e que você pode ser referência na vida dessas pessoas. Por isso, Deus nos mostra a possibilidade, sim, mas para isso eu preciso buscar o reino dele, eu preciso ler a palavra, eu preciso orar, eu preciso ter comunhão com Jesus, para que estas coisas comecem a acontecer dia após dia na minha e na tua vida. Para a glória de Deus, que você receba esta palavra e realmente decida ser luz do mundo e que possam os homens olhar em você e ver literalmente que você é diferente, que você faz a diferença aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.